Pronto, a partir de agora estamos gravando. Hoje eu falei para vocês que nós iríamos falar sobre chave estrangeira e relacionamentos, beleza? E aí, nós vamos falar sobre chave estrangeira, relacionamentos e inner join. Na aula passada, nós criamos a tabela veterinários. Deixa eu abrir aqui o terminal. Beleza. Tá aqui o tamanho. Então vamos lá. MySQL-admin-p, coloca a senha MariaDB 1, 2, 3. Beleza? Show. Database. E era o DB_test. Beleza? Show tables. Temos aqui os veterinários. Select veterinários. From. Aqui nos veterinários, beleza? E aí, para fazer o primeiro relacionamento, nós temos que criar clientes e pets. Aqui. Como é que é cliente? Cliente tem tudo que pessoa tem código, tem uma lista de pets e tem um status enum. Ok? Beleza. Então vamos lá. Abrir aqui um editor de texto. Então, create clientes table big int id primary key not null auto increment. Beleza. Nome do achar. Acho que eu coloquei 70 pro nome. Aí tem nome, tem data de nascimento, né? Data de nascimento. Desce aqui. Veterinários. É um date. Endereço. Aí tem mais o que? Tem a lista de pets e tem o status. E aí do status eu vou salvar a string. Vamos ver se tá tudo certo.
Erro de sintaxe em qual parte? YouTube begins. Ah, sim. Aí vem primeiro. Agora foi YouTube. Continua auto-incremente. Aqui, note no auto-incremente. Porque deu errado. Ah, é porque falta o primary key. Falta o primary key aqui. Pronto, deu certo. Aqui, clientes. ID, nome, data de nascimento, endereço e status. E o pet, professor? O pet, já nós vamos falar nisso, tá certo? Vamos criar agora um pet. Aqui. Nome, espécie, raça e idade. Create table. Pets. ID. Seguinte. Corrigir ali. Primary key. Primary key. Not no. Auto. Nome, baixar. Duvido que tenha um pet que tenha um nome de mais de 20 caracteres. Espécie. Raça. E idade. E aí, gente, que vem o primeiro relacionamento. Tá certo? Vem o primeiro relacionamento. Por que o primeiro relacionamento vai em animal e não em cliente? Né? Pra gente ponderar primeiro nisso. Por quê? Porque a lista tá do lado do cliente. Mas aí o professor Oswaldo tá dizendo que ele vai botar o relacionamento no lado do animal. Como é que isso faz sentido? E aí a gente tem que entender um conceito muito importante, tá certo? Que é o conceito desse relacionamento aqui. Esse relacionamento aqui, gente, um cliente possui muitos animais. Então isso é um relacionamento para muitos. Um cliente para muitos animais. É um relacionamento para muitos. Então o que acontece? Em um relacionamento para muitos, né? E aí vocês têm que prestar bastante atenção nisso. A coluna do relacionamento
sempre vai na entidade mais fraca, que é a entidade que a gente fala que pertence a outra. Então, o pet pertence ao cliente. Se o pet pertence ao cliente, então o pet é a entidade mais fraca desse relacionamento. Então a coluna vai no pet, tá certo? Porque isso é um relacionamento para muitos, né? Primeira regra, é um relacionamento para muitos. Um cliente tem muitos animais de estimação. E quando eu tenho esse relacionamento para muitos, a coluna do relacionamento sempre vai na entidade mais fraca do relacionamento. Quem é a entidade mais fraca do relacionamento? Quem é pertencido. No caso aqui, os animais pertencem ao cliente. Então aqui na hora de fazer a tabela, a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar uma coluna no lado do pet. Então, cliente, ID, big int. E aí a gente pode até colocar o not null, né? Porque nenhum pet vai ser registrado, vai dar entrada sem dono. Tá? Então, big int, not null. Não vamos colocar auto-increment nem primary key, claro, só o not null. E aí vocês falam, professor, e se houver por acaso um animal de rua que dê entrada lá na veterinária? Aí, nesse caso, você teria que criar um dono anônimo, né? Ou então um dono do pet shop. E toda vez que entrar um animal de rua, né, você colocaria naquele ID específico, que aí você consegue contar depois, né, o número de animais de rua que você atende. Então pronto, ó, bint not null, cliente ID, certo? Então vamos colocar lá. Beleza? Deu ok. Aqui o pet com o cliente ID lá embaixo. Pronto. Agora que nós criamos o pet, né, e ele tá com a coluna do cliente ID nele, tá certo? A gente vai inserir o relacionamento. E aí, pra gente inserir o relacionamento, eu deixei separado aqui para vocês verem, tá certo? Esse artigo aqui da DevMedia. Vou colocar aqui para vocês, beleza? Qualquer coisa, coloca lá no grupo para o pessoal ver. E tá aqui, ó, como é que a gente faz para adicionar esse relacionamento. A gente vai alterar a tabela na qual nós vamos inserir o relacionamento, tá certo? Então vamos ponderar aqui sobre isso. Pronto. Primeira coisa, qual vai ser a tabela que vai ser alterada? Vai ser clientes? Não. A tabela a ser alterada vai ser pets. Esse add constraint aqui não muda, tá certo? Continua a mesma. E aí você coloca fk clientes. Esse nome aqui você pode colocar o nome que você quiser, mas pela convenção, tá certo? Pela convenção, você coloca fk, né? Que significa foreign key, chave estrangeira em português, tá certo? Foreign key, underline o nome da tabela, tá certo? O nome do atributo aqui, ó, é uma foreign key de cidade, no caso que ele estava fazendo ali, e o nosso é uma foreign key de cliente,
Porque o cliente, nesse caso, é a chave estrangeira. Tá certo? E aí eu coloco aqui cliente ID e references, né? References o que? O nome da tabela, né? Qual é a tabela? Clientes. E o nome do atributo lá do cliente. Cliente underline ID. Tá certo? Aí vocês perguntam, professor, por que é que no deles tá tudo com a letra maiúscula? Isso vai fazer alguma diferença? Não faz. Tá certo? Geralmente as literaturas colocam letra maiúsculas quando se trata de linguagem SQL, que é para o leitor saber a diferença, né? Tudo que é maiúsculo é linguagem SQL. Tudo que é minúsculo foi você que setou. Então as literaturas fazem dessa maneira, tá bom? Então vamos ver se vai dar certo aqui. Porque faz até tempo que eu não faço um relacionamento na mão. Erro de sintaxe, chat manual, cliente ID, references. Então ele está dizendo ali que o erro está em near pets. Alter table, nesse nome da coluna é pets. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. Não existe coluna cliente ID no cliente. Existe ID só. Mas deu erro do mesmo jeito. Aqui. Vou tirar aqui. Agora não é mais pet que está dando erro. É no FK cliente. Pronto, deu certo. O erro era só aquele monte de aspas. E aí vamos ver aqui como é que ficou Desk Pets. Lá em Pets apareceu esse mu aqui, tá? Se apareceu esse mu,
significa que agora cliente ID é uma chave estrangeira, tá certo? Deu certo, né? Tipo, ID é primary key, ok? E cliente ID é foreign key. Ainda falando do que o Paulo disse na aula passada, né? Vamos mostrar aqui no The Beaver como é que ficou a representação dessa tabela. Então vamos aqui, abrir DB Test, banco, né? Tá aqui DB Test, tabelas, pets. Vocês conseguem ver? Consiga aumentar aqui. Peraí. Zoom out. Eu uso o Ctrl mais e ele não faz isso aí. Pronto, ó, vocês conseguem ver que agora Pets está ligado a clientes. Então, a partir do momento que eu tenho essa ligação, tá? Eu estou indicando que tem um relacionamento entre os dois. Vamos ver clientes, como é que tá? Aqui, ó, clientes a mesma coisa. Clientes têm uma ligação com pet. E o veterinário está lá forever alone, porque ele não tem ligação com ninguém, tá bom? Então esse foi o nosso primeiro relacionamento, né, que é um para muitos, um cliente para muitos pets, porque um cliente pode ter um ou mais animais de estimação que ele vai levar para o veterinário. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Beleza, então vamos prosseguir. Um relacionamento aqui, que é o que nós menos vamos falar, é do 1 para 1. 1 para 1 é um relacionamento extremamente difícil de acontecer, né? Tipo, porque a condição de um relacionamento 1 para 1, né, é que só aquela pessoa tenha aquele tipo específico de recurso. Por exemplo, não sei se alguém aqui ouviu falar, né, se alguém é desse mundo, se alguém gosta disso, mas existe uma coisa chamada Magic, que é um jogo de cartas, tá? Que a galera gasta muito dinheiro nele. Nesse Magic, eles fizeram o deck do Senhor dos Anéis, tá? E no deck do Senhor dos Anéis, os caras fizeram o Anel do Sauron, né? E só existe uma carta do Anel do Sauron original, né? Tem várias réplicas, que aí a réplica você pode comprar, tal, mas a carta original só existe uma, tá? Que é um anel para governar todos, ok? E essa carta foi achada por um comprador do Canadá, já. E, inclusive ele vendeu para, eu acho que é um rapper, por muito dinheiro, cerca de milhões de dólares. Ele vendeu essa carta aí pro cara. Pronto. Então, essa carta só existe uma dela. E ela só pode ser possuída por uma pessoa, tá? Que até então é esse rapper. Não sei se vocês conhecem, o nome dele é Post Malone. Particularmente eu nunca escutei nenhuma música dele, eu só li essa notícia. Esse rapper ele comprou por milhões, né? Então ele é o único dono dessa única carta. Então nesse caso aí nós teríamos um relacionamento de 1 para 1, tá certo? Ah, professor, mas eu fui num supermercado e eu comprei um produto. Se eu comprei um produto, eu sou o único dono daquele produto que eu comprei. Teoricamente você estaria correto.
Só que o que é que acontece? Para o banco de dados, aquele produto não é único, não existe só um dele. Tá? Por exemplo, água sanitária, existe vários no estoque, você compra uma delas, né? Ovo de Páscoa, existem vários no estoque, você compra uma delas. Panetone, existem vários no estoque, você compra um deles. Então isso não é um relacionamento um para um. Um relacionamento um para um é quando só existe um único recurso daquele e você é o único dono. Um outro exemplo de um relacionamento um para um é uma nota fiscal, tá certo? Porque toda nota fiscal ela é única, tá certo? Uma nota fiscal nunca vai existir em duplicidade, tá? Eu nunca vou ter duas notas fiscais com o mesmo número de série, não, tá certo? Eu posso ter uma compra com 3 notas fiscais, mas eu nunca vou ter duas notas fiscais que tenham o mesmo número de série. Pronto. Uma nota fiscal ela é única. Só existe uma única nota fiscal, né, no relacionamento. E nunca vai existir o número repetido dela. E aí, uma nota fiscal, ela tá... Pronto, muito bem, Daniel. Já eu falo sobre isso, tá bom? Só que uma nota fiscal, ela nunca vai... Posso até estar falando besteira, porque eu acho que podem ter múltiplos compradores numa nota fiscal. Por exemplo, quando um casal compra um apartamento, né? Mas vamos dizer que a gente não está nesse ramo. A gente está numa loja que vende para pessoa física ou pessoa jurídica, né? Tipo, eu não vou vender para um grupo de pessoas. Pois bem, nesse caso, uma nota fiscal, ela só pertence a uma pessoa. Então isso é um relacionamento de um para um, uma nota fiscal única que só pertence para uma pessoa, tá bom? E aí o Daniel falou uma coisa bem interessante, né? Tem o CPF e o CNPJ, que CPF e CNPJ também não se repetem, eles são únicos. Só que, o que é que acontece, o Daniel? A gente tem uma questão de regras de normalização do banco de dados, tá certo? E numa regra de normalização do banco de dados, a gente tem que ter algo que justifique de esse atributo virar uma tabela. Por exemplo, o anel, tá? Ele virou uma tabela por quê? Um recurso de uma tabela por quê? Porque ele vem de uma tabela cartas, que tem um preço, que tem um número, que tem um nome, que tem um efeito, que tem quantidade, que tem várias características. Uma nota fiscal, ela vem de uma tabela por quê? Porque a nota fiscal ela tem um número, ela tem os produtos, né, contidos dentro dela, ela tem a loja que vendeu, ela tem a pessoa que comprou e ela tem um valor. Então isso também justifica nota fiscal ser uma tabela. Agora CPF e CNPJ, eles só são um número que está atrelado a uma pessoa ou a uma empresa. Então nesse caso CPF e CNPJ não são tabelas, são atributos, tá, da tabela pessoa ou empresa. Deu para entender? Show de bola. Por isso que eu estou dizendo para você que o relacionamento que vocês menos verão é o relacionamento um para um, tá certo? Beleza, vamos para o próximo relacionamento. Esse relacionamento aqui é um para muitos, ele tem um retorno, que é o muitos para um, tá certo? Então no caso do cliente aqui, é um cliente para muitos animais. No caso dos animais, né, é o retorno, tem muitos animais para um cliente. Isso aqui é só pro caso de você querer fazer o relacionamento de ida e de volta.
Com relação a banco de dados, a gente não tem esse relacionamento de ida e de volta, não. É só essa coluna e pronto. Tá certo? Esse relacionamento de ida e de volta vai ser mais feito no mapeamento no back-end. Beleza. Agora que eu expliquei isso muito para muitos aí, foi uma explicação bem extensa, muitos para muitos e um para um. Vamos fazer um exemplo. Vamos adicionar um cliente e vamos adicionar 2 pets para ele, né? Aliás, vamos adicionar 2 clientes. Um cliente vai ter um pet e o outro cliente vai ter 2 pets. Então vamos aqui, certo? Insert into clientes, certo? E aí a gente vai inserir o que? A gente vai inserir nome, data de nascimento, vamos inserir endereço e vamos inserir o status. Beleza? E aí, values. O primeiro cliente se chama Rosa, né? A data de nascimento dela é... Gente, vocês preferem... Vamos fazer uma votação aqui. Calma, o Daniel, o Join vem já, tá certo? Vamos fazer uma votação aqui. Vocês preferem que eu insira no banco ou que eu insira via Java? Pronto. No banco. 1-0 banco. E ok, só o Daniel falou banco, então vamos inserir no banco. 1-1. Vamos Java. lá. Precisamos do desempate aí. Quem foi que falou Java? Oswaldo. Java. 2-2. 3-2. Ok, vamos de Java então. No banco, pronto, eu vou mostrar para vocês como é que seria aqui no banco, mas eu vou inserir no Java. Beleza, tem a Rosa. A Rosa, ela nasceu em 1998, né? Vou colocar 97, melhor ano de todos. Melhor ano de todos em 1997. 12 e ainda nasceu no Natal, Beleza. Aí vamos lá. Ela nasceu em 1997. Ela mora no Menino, como é que é o nome do bairro? Jacarecanga. Ela mora no Jacarecanga e o status dela, no caso aqui, a gente vai ter que ver quais são os status disponíveis. Aonde é que foi os status? Em enums. E o status dela é ativo. Pronto. Aí como é que eu ia inserir o pet dela? Insert into, né, pets. Vamos de nome. O que mais? Cadê? Nome, espécie. A espécie, raça e idade. E ID, cliente ID. Values, né? Floco de neve. A raça, né? Vou colocar aqui siamês. Nem sei como é que se escreve siamês. Pra mim era com M assim, né? Mas enfim, vamos botar aí.
siamês. Raça, né? Ah, matei a espécie primeiro. A espécie é felino. A raça é siamês. A idade é 4 anos. E o cliente ID é 1. Beleza. No banco eu iria inserir dessa maneira. Agora vamos ver como é que seria inserido no Java. Vamos lá, no Java. Aí eu não posso inserir no Java se eu não fizer uma conexão no banco. Eu ainda não falei pra vocês como é que é a conexão no banco. Então eu vou ficar devendo o Java pra vocês, tá, gente? Porque eu ainda não ensinei conexão no banco. E tinha esquecido desse pequeno detalhe. Né? Tem que baixar o Drive JDBC, tem que fazer uma connection, tem... Enfim. Né? Desculpe pelo erro. Ok? Vou ficar devendo vocês para aula de conexão com o banco. Aí vamos fazer aqui o José. José nasceu em 1989, né? Nasceu em abril, dia 30, certo? O José mora no Conjunto Ceará. E o José também está ativo. Beleza. E aí vamos colocar aqui os pets do José. Vou colocar uma vírgula aqui. O Rex, que é canino, né? A raça dele é pastor alemão. Aliás, essa raça já foi canino. A idade dele é 5 anos. E o cliente ID dele é 2. E aí nós vamos ter aí o outro animal de estimação dele, que vai ser o Bob, também felino. Raça, o pessoal chamou de caramelo, né? Mas tinha um outro nome pelo qual o pessoal chamava, que não era pé duro, né? Mas tinha um nome que o pessoal chamava os animais que não tinham pedigree. Eu não tô lembrado, mas como é que era isso? Pronto. Então vamos colocar no banco. Quando a gente está falando de relacionamento, gente, primeiro tem que ser salvo no banco sempre a relação mais forte. Então primeiro eu tenho que salvar sempre os clientes, porque quando eu for salvar os pets, o cliente ele já tem que existir, tá? Então vamos aqui. Hein? Vai dar um erro, né? Eu acho que foi porque eu apertei a Tab e Enter. Vamos lá. Pronto, agora foi.
inserir, select tudo from clientes. Aqui, os dois, a Rosa e o José, os dois estão ativos. E aí, para não acontecer o mesmo aqui, vamos lá. Beleza. Agora vamos inserir os pets. E foi, deu tudo certo. Né? Select from tudo, né? From pets. Tá aqui os pets. Beleza? Vamos ver lá no Debeaver como foi que ficou. No Debeaver. Primeiro ver os pets. Dá pra aumentar aqui? Não dá. Mas tá aqui, ó. O pet. Tá certo? Eu só queria aumentar essa tela. E aí no pet você vê que tem um cliente ID. E do lado do cliente ID tem uma caixinha azul. Se você clicar nessa caixinha azul, ele vai levar pro cliente. Tá certo? Daqui, ó. Beleza? E aqui estão os clientes. Rosa e José. Ok? E aí agora a gente vai ver como é que nós fazemos para... que era justamente o que o Daniel estava falando, os inner joins, tá certo? Como é que a gente faz para chamar, tá, a informação completa? Porque agora eu tenho duas tabelas que elas estão juntas por uma chave estrangeira. Como é que eu faço para chamar, tá certo, as informações dessa tabela? Por exemplo, eu tô querendo numa tabela mostrar o nome do cliente com o endereço dele e tal, e o nome do pet dele. Eu tô querendo mostrar isso numa tabela, né? O cliente com o código, o nome do cliente, o endereço do cliente, e quero mostrar também o código e o nome do pet daquele cliente. Como é que a gente faz isso? E aí a gente vai fazer isso através do inner join, tá certo? Mas antes de falar do inner join, Zoom Meet. Essa ferramenta de Zoom é boa. Muito obrigado, Daniel. Coloca lá no WhatsApp para mim, por favor, que é para eu baixar e testar para a próxima aula. Pessoal, pergunta, né, antes de dar prosseguimento. Deu para entender essa parte de adicionar os clientes e os pets? A gente já pode seguir para a pesquisa? Sim ou não? Beleza, Rafael. Então pronto. Vamos seguir para a pesquisa agora. Para a pesquisa, a gente vai ter que fazer os inner joins, tá? Só mostrar aqui para vocês SQL joins, tá? SQL joins, eles são, né, teoria dos conjuntos, tá certo? Teoria dos conjuntos. Nós temos o left join, que só mostra a parte do relacionamento forte. Nós temos o right join, que só mostra a parte do relacionamento fraco.
tá certo? Por exemplo, onde é que eu usaria o left join? Eu usaria o left join para mostrar todos os clientes que têm um determinado tipo de animal. Por exemplo, eu quero todos os clientes que são donos de cachorros. Aí eu uso o left join. Beleza? Aí pronto, agora eu quero mostrar só os animais de um determinado cliente. Então eu uso o right join. Beleza? Eu quero mostrar a interseção. Tá certo? Eu quero mostrar a interseção. Então eu uso o inner join. Ok? E aí por aí vai. Isso aqui já é SQL avançado, galera. Então vamos lá, vamos para o inner join aqui. Na maioria das vezes o inner join vai resolver a situação de vocês, mas sempre estudem os outros, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Select, né, tudo from, ok, clientes, certo, inner join, beleza, pets on, né, cliente ID igual a ID. E aí eu coloco aqui pets ponto cliente ID é igual cliente ponto ID. Where pets ponto deixa eu ver aqui, espécie igual canino. Vamos ver se isso vai dar certo. Erro, cliente ID um close. Não é cliente ID não? Cliente underline ID. É cliente underline ID. Um no column, ele não conhece a coluna cliente ID. É porque é clientes. Aí ele traz, ó, só o José, tá? Aliás, beleza? Era isso que eu queria. Eu usei o inner join e pedi para ele me trazer tudo, tá certo? Então ele me trouxe o que? O José e trouxe os 2 pets dele, certo? Vamos fazer um teste agora. Se eu trocar inner join por left join, ele ainda traz tudo. Ok. Beleza. Left join e o right join, ele funciona da seguinte maneira. Vamos inserir clientes. Vou inserir mais um cliente aqui, tá? E eu não vou inserir nesse cliente nenhum pet. É o cliente Lúcio. O Lúcio nasceu nos anos 2000, certo? No mês de junho, no dia 11. O Lúcio mora no Canidezinho, por exemplo, e está ativo,
certo? E agora vamos dar um left join. Professor, 5 minutos. Opa, 5 minutos. Obrigado pelo aviso. Ah, o Rafael já tinha me avisado, ó, que era clientes no plural. Vamos lá pro outro meet, galera. Vou tirar esse where aqui. Pronto, agora ele trouxe o Lúcio. Coloquem o link desse outro meeting lá no grupo do WhatsApp, por favor. Ok, pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Muito obrigado, Daniel. Seguinte, galera, ó, vamos aqui. Eu tinha colocado a cláusula, né? Tirei a cláusula where, né? E dei um left join. Tá certo? No left join veio a Rosa, o José 2 vezes e o Lúcio. Tá? E no Lúcio ele trouxe tudo nu aqui. Ok? Porque o left join ele faz o que? Ele traz os registros, tá certo? Da tabela dominante. Se eu colocasse aqui right join, ele traz a Rosa e ele traz o José 2 vezes e ele não traz o Lúcio. O que foi que aconteceu aqui? O left join ele traz os donos, que é o relacionamento mais forte. O José aparece 2 vezes porque ele tem 2 pets. Nesse caso aqui, para que o José não aparecesse 2 vezes, eu poderia colocar aqui um distinct. Nem sei se o distinct funciona aqui no SQL, né? Não funciona. Eu uso no Postgres. E o engraçado é que ele não reclamou, hein? Enfim, vamos aqui, né? Quando eu usei o left, ele trouxe todos os donos. Quando eu usei o right, tá? Ele trouxe os donos, só que ele não trouxe o Lúcio. Porque quando eu usei o right, ele tá interessado na parte fraca do relacionamento, que no caso são os animais de estimação. Como o Lúcio não tem nenhum animal de estimação, tá certo? Então ele não trouxe o Lúcio. Do mesmo jeito que se eu tivesse um animal no veterinário que não tem dono, né, que isso não vai acontecer porque a gente colocou not no cliente ID, então ele traria, né, os animais que não tem dono, tá certo? Se eu usasse o right, se eu usasse o left, ele traria todos os donos e quem até não tem animal, ok? Então essa é a diferença do right join e o left join, tá certo? O inner join, ele traz, né, a interseção,
inner join. Tá certo que a interseção é a Rosa e o José. O Lúcio não tem animal, então ele não tem animal de estimação, então ele não faz parte da interseção dos conjuntos. Mais uma vez eu digo pra vocês, galera, tem que fazer as pazes com a matemática, tá bom? Que é muito importante na nossa área, tá certo? Então pronto. Aí já expliquei essa diferença do inner pro left pro right. Ok? Agora vamos fazer o que era a proposta no início, tá? Eu quero o ID do dono, o nome do dono e o endereço. Aí eu quero o nome do animal e eu quero o ID do animal. Então vamos lá. Aqui no select, né, onde tem tudo from, o que é que vai acontecer? Vamos aqui para o primeiro select. Tá aqui, left join, on, beleza. No lugar de left eu vou colocar inner join. Muita atenção nessa hora, galera, tá certo? Por favor. Eu consigo colocar apelidos para as tabelas, para ficar mais fácil de usar, tá certo? Então como é que eu vou fazer, ó? From clientes C, inner join pets P. Tá certo? Eu tô fazendo isso para ficar mais fácil de usar, né? From cliente C, inner join pets P. Então vamos lá. Aqui, onde é pets.clientID, eu coloco só p.clientID. Aqui é onde clientes ID, eu coloco só CID, certo? E aqui no pets também eu coloco só o P, beleza? E aqui aonde ele seleciona tudo, eu vou colocar, né, C.id, porque eu quero o ID do cliente. Vou colocar C.nome, porque eu quero o nome do cliente, e C.endereço, porque eu quero o endereço do cliente. Novamente falando para vocês, eu estou fazendo isso porque eu criei essas áreas aqui, né, from cliente C, aí eu criei um apelido para a tabela clientes. Inner join pets P, aí eu criei um apelido para a tabela dos pets, beleza. Aí dos pets eu quero o que? Eu quero o ID, p.id, e eu quero o nome, p.nome. Vamos ver se deu certo. Aperta Enter e tá aqui, tá? O nome, o ID do dono, certo? E o nome dos pets, ok? No caso aqui, vamos tirar essa cláusula where também, que a cláusula where eu coloquei só para vocês verem como eu posso especificar. Ah, eu quero só os caninos, eu quero só os felinos, eu quero só os donos de aves, né? Você pode fazer um mundo de coisa com o SQL, tá certo? Aqui, ó. Aí eu trouxe a Rosa e trouxe o José, tá certo? E aí por que, professor, na hora que eu vou fazer o select eu preciso colocar CIP? Porque é o seguinte, se você não colocar, né, aqui CID, se você chamar só por ID, eu tô chamando só por ID, como você tá usando o inner join, né, como você tá usando join no geral, tá? Não precisa só ser inner join, ele vai dar esse erro aqui, column ID in field list is ambiguous.
Isso pode acontecer mesmo que não exista outra coluna de nome ID. Só tem uma coluna ID em todas as minhas tabelas. Só tem uma coluna ID em todas as minhas tabelas. Eu posso fazer desse jeito, professor? Não. Mesmo que só tenha uma coluna ID com esse nome, ele ainda assim vai dar esse erro. Por quê? Porque quando você está usando o join, no geral, você sempre precisa especificar de onde veio esse campo. E é por isso que a gente deu esses apelidos aqui para a tabela, para ficar mais simples de eu chamar essas tabelas, para não ficar escrevendo clientes.id, clientes.nome, clientes.endereço, pets.id, pets.nome. Não, para eu não precisar fazer isso, eu dou esses apelidos aqui, clientes C e pets P. Isso aí vai facilitar na hora de eu fazer a chamada. Beleza, galera? Tranquilo? Pois é, Daniel, mas eu usei e ele trouxe mesmo assim. Não sei porquê. Vamos. Mas eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada, tá certo? Ok. Né? Então, esse aqui, pessoal, é o relacionamento um para muitos. Essa questão do inner join, tá? Ela também serve para dos joins no geral, elas servem para os outros relacionamentos também, pro um para um e pro muitos para muitos, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Vamos fazer um relacionamento muitos para muitos. Só que para fazer um relacionamento muitos para muitos, eu vou precisar de uma tabela, de uma outra tabela, só para mostrar para vocês o relacionamento muitos para muitos. Lembrando, pessoal, no nosso curso não dá pra gente fazer algo tão avançado assim, né? O nosso projeto final ele vai ser bem simples. Eu acho que ele não vai ter nem relacionamento. Mas eu tô falando isso pra vocês porque agora nós temos mais tempo. Então eu tô explicando pra vocês entenderem e saberem que existe. Mas eu acho que o nosso projeto não vai ser tão complexo assim não, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ter que fazer uma outra tabela, que é a tabela atendimento. Atendimento. Create table atendimento, certo? E aí o atendimento vai ter o que? Vai ter um ID, begint, primary key, not null, auto incremente. E aí ele vai ter também um veterinário ID, que vai ser begint, not null, vai ter um cliente ID, ok.
Eu tava pensando de colocar o ID do pet também. Pet ID. Só que eu vou deixar só cliente ID porque já tá complexo demais. Só com 2 ID mesmo. Então vamos lá. Tem um erro, corresponde, version, syntax, next. Ok. O que foi que eu não fechei aqui? Vamos lá, create table atendimentos. Vou colocar no plural. Ah, cliente ID eu não coloquei o tipo dele. Big int. Not no. Beleza, deu certo. Agora eu vou colocar as chaves estrangeiras, certo? Eu tenho 2 chaves estrangeiras aqui. Eu tenho o veterinário ID, alter table, atendimentos, FK, veterinário, foreign key, né, veterinário ID, reference, veterinários, coluna ID. Beleza. Do mesmo jeito eu tenho cliente. FK clientes, cliente ID, reference clientes, coluna ID. Então vamos colocar o primeiro. Deu tudo certo. Vamos colocar o segundo. Deu tudo certo. Desk atendimentos. Aqui, ó. Uma primary key e 2 foreign key, né? 2 múltiplo ali, ó. Então o que acontece? Deixa eu explicar para vocês o porquê dessa nova tabela atendimentos, tá certo? Porque acontece o seguinte: quando eu tenho um relacionamento de muitos para muitos, tá certo? No caso aqui, o atendimento do veterinário com os clientes, toda vez que eu tenho um relacionamento muitos para muitos, eu tenho que ter uma tabela complementar, tá certo? O um para muitos, eu preciso de uma coluna dentro da tabela, da parte do relacionamento que é mais fraca. Muitas para muitas, eu preciso de uma tabela complementar, né? Porque, digamos, não tem como eu colocar uma coluna cliente ID no veterinário e uma coluna veterinário ID no cliente. Não tem como, né? Eu estaria dizendo que um cliente só pode ser atendido por um veterinário. Isso não faz sentido, né? Então, existe essa tabela auxiliar que ela vai fazer o relacionamento entre o veterinário e o cliente que foi atendido naquele atendimento, tá certo? Outros exemplos de relacionamentos muitos para muitos, né? Alunos e matéria. Então, eu tenho muitos alunos dentro de uma matéria, né? Tipo, dentro de uma matéria eu tenho 30 alunos. E um aluno pode fazer, né, cursar mais de uma matéria. Então, uma matéria pode ter mais de um aluno e um aluno pode cursar mais de uma matéria. Então, isso é outro exemplo de muitos para muitos.
Então, sempre que você tiver essa condição, tá certo? Ah, professor, por que que com o pet não é assim? Né? Porque com o pet, a gente tá dizendo que esse pet só vai pertencer a uma pessoa. Um pet não pode ter dois donos? Pode, mas a gente não tá entrando no mérito, nesse mérito da causa aqui, tá certo? No caso aí, o pet só vai ser registrado no nome de uma pessoa, beleza? E aí o que é que acontece? Nesse caso de muitos para muitos, a gente tem essa necessidade dessa tabela complementar, tá certo? E para inserir nessa tabela é muito simples. Para inserir nessa tabela eu só preciso colocar, né, aqui ó, insert into atendimentos veterinário ID e cliente ID. Velhos. Aí eu só tenho um veterinário, né? Se eu não me engano. Não, eu tenho mais. Eu tenho mais veterinários. Cadê? Vamos de veterinários. Só colocar aqui o salário do Paulo. Paulo Henrique, bem novinho, ele ganha 5 mil reais. Beleza, então eu tenho 1, 3, 4, 5. Eu tenho 1, 3, 4, 5. Beleza. Então, o veterinário 1 atendeu a Rosa. Beleza. Só que, né, não era a especialidade do Paulo, então o Paulo passou o atendimento para o veterinário 2 que atendeu a Rosa. Beleza? O veterinário... Aliás, não existe 2, né? Porque foi apagado, é o 3. O veterinário 4 atendeu o José uma vez, né? O veterinário 4 atendeu o José de novo. E o veterinário 4 também atendeu a Rosa. Aliás, né, é o José. Então aqui é 2. Aqui é 2. E aqui é 1. Então vamos lá. Show de bola. Aí aqui, atendimentos. Vamos dar um refresh. Tá aqui. Beleza. Agora, como é que eu vou fazer o select do relacionamento muitos para muitos? Né? Eu só vou colocar um inner join a mais. Ok? Então vamos lá. Select. Aliás, deixa eu escrever no arquivo de texto. Select, né? Tudo from atendimentos, certo? Inner join. Aí vamos fazer o inner join primeiro com veterinários. On, né? E aí, para facilitar a nossa vida, vamos colocar aqueles apelidos, né, que a gente chama de alias. Atendimento A, no veterinário V, né? Onde A ponto veterinário ID é igual a V.id, certo? Aí eu vou fazer outro inner join clientes C, né, on A ponto
cliente ID igual a c.id, certo? Então vamos ver se isso vai funcionar. Table dbtest app não existe atendimentos. Ah, é porque eu coloquei atentimentos, né? Atentimentos. Realmente, atendimentos não existe, não. Aqui, ó. Todos os atendimentos, tá? E agora vamos fazer o seguinte. Vamos simplificar isso aqui. Eu vou querer só o nome do veterinário, tá? Não, eu quero o ID de atendimento. ID de atendimento. Eu quero o nome do veterinário. Eu quero o nome do cliente. Pronto. Facilitar a nossa vida aqui. Deixa eu mudar aqui esse atendimento aqui. Pronto, tá aí, ó. Certo? O Paulo atendeu a Rosa, o João atendeu a Rosa, a Ana atendeu o José, a Ana atendeu o José e a Ana atendeu a Rosa. Como eu disse para vocês, eu ainda poderia deixar mais complexo se eu colocasse o animal, né, o pet que foi atendido naquele atendimento, mas eu vou deixar só assim mesmo. Vamos lá, digamos que eu quero só os atendimentos. Digamos que eu quero só os atendimentos da Rosa. Eu quero só os atendimentos da Rosa. Então, where, tá? C. Ponto. Você pode procurar por ID ou por nome. Tá? Por ID, o ID da Rosa é o 1. C.id igual a 1. Tá aqui. Ou você pode procurar por nome. C.nome igual a Rosa. Tá? Então você pode procurar por ID e pode procurar por nome. Certo? Deixa eu copiar esse aqui. Ok. E assim, galera, né? Tipo, essa aula seria muito boa pro Henrique assistir, porque ele trabalha com ciência de dados, então seria muito legal, tá? Mas assim, tipo, galera, né? Essa é a maravilha do banco de dados, tá? Essa é a maravilha dos relacionamentos e é assim que a gente converte dados em relacionamentos reais, né? É assim que a gente converte os dados que a gente recebe e dá uma significância para eles. E isso é muito utilizado na ciência de dados, né? Inclusive, ok? E aí tem essa necessidade de vocês estudarem os relacionamentos, os joins, porque o que a gente está vendo aqui, né? O que nós vimos hoje aqui vai do iniciante para o intermediário, tá certo? Podem acreditar, ainda existem coisas mais avançadas do que isso, mas é como eu estou dizendo para vocês, não é nem nada do outro mundo. Inicialmente pode parecer confuso, pode parecer muita coisa, mas quanto mais vocês praticarem, estudarem e fizerem exemplos, mais
fácil e, claro, vai ficar na cabeça de vocês. Vocês vão começar a se acostumar com essas coisas ao ponto de que isso aqui vai ficar automático, né? Vocês vão ter uma familiaridade muito grande. Aí alguém digitou alguma coisa ou levantou a mão. Fala, Rafael. O case vai ser ensinado, professor? De SQL? Isso. Nem perigo. Né? Tipo, é como eu tô falando pra vocês. Existem outras coisas, né? Existem outras coisas, mas que a gente não vai contemplar aqui. Lembrem-se, nosso curso, ele é iniciante, né? A gente já tá dando coisas intermediárias, ok? E aí a gente não tem tempo suficiente para falar de todas essas coisas. Mas assim, Rafael, a sua pergunta me lembrou de um negócio, né? Isso aqui vale só no tocante de banco de dados, né? Não vai refletir no back-end. Mas aqui eu vou falar para vocês, né? Tipo, a nossa tabela tá ali, ID, nome, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, né? Porque nome a gente não vai saber quem é quem, né? Então, as veterinário, as cliente. Aí aparece ali, ó, veterinário, cliente. Tá certo? E como eu falei pra vocês, isso aqui só vai ter impacto no banco de dados, tá certo? Copiar. E deixa eu colocar aqui também. Pronto. Né? E assim você consegue mudar os labels que aparecem para você na tabela. Aqui, ó. Beleza? Pode criar uma coluna data para retornar no join. Poderia ser mais específico, Daniel, por favor? Não, professor, era antes na coluna de atendimentos para criar uma coluna data só para ela ter uma funcionalidade de armazenar alguma coisa como a data, né, do atendimento. Ah, não, claro. Então, como é que a gente faz? Alter table. Não, muito necessário, entendeu? É isso que você falou aí. Qual é a table? Atendimentos, né? Eu vou alterar o que? Add column. Eu vou adicionar uma coluna. Qual é o nome da coluna? Data. Atendimento. Qual é o tipo dela? Date. You have erro, near, data, atendimento. Tira aqui. Pronto. Desk, atendimento. Muito importante, certo? A data do atendimento, porque eu também consigo, né? Necessito saber de quando aquela pessoa foi atendida, tá certo? Muito válido, Daniel, muito válido a sua observação, tá certo? Mas aí é como eu tava te dizendo, eu queria fazer o mais simples possível, ok? Por exemplo, em um relacionamento alunos curso, né? Eu acho que não teria teria nota do aluno naquele curso. Mas enfim, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje?
Tá, o conteúdo de hoje foi bem extenso, tá? Mas é como eu tô falando pra vocês, nada que prática, né, e exercício não resolve. Pra Vocês mim tá tranquilo. de boa, né? Mais Eu alguém? já tinha trabalhado com isso antes, aí pra mim é tranquilo. Ah, show de bola. Mais alguém? Alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fala, Lucas. Ou digita, o que ficar melhor pra você. Né? No caso, se você estiver falando, nós não estamos lhe escutando, meu claro. LP. Não sei o que significa. Poderia ser mais específico? Lucas? Ah, sem problemas. Enquanto o Lucas vai digitando e ajeitando aí, mais alguém tem uma pergunta? Sem problema, Lucas. Pode digitar se você quiser. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Professor, na próxima aula você vai ensinar a conexão do banco? Não, na próxima aula vocês vão ficar estudando aí SQL por uma semana. E aí na próxima aula a gente vai começar a ver o Window Builder, os componentes, como é que a gente instala. Window Builder, galera, não JavaFX, tá? Os componentes, como instala. Aí na outra semana que vai ser a conexão com o banco de dados. Se der tempo, na semana que vem, a gente começa a ver a conexão com o JDBC, tá certo? Mas o previsto é que seja só Window Builder mesmo. Ah, beleza. Show de bola, Lucas. Tranquilo. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, por que não começa logo ensina a conexão? Oi? Pra poder já ir. Por que não ensina a conexão para ir brincando já com o MaxQL e o Java? Vamos lá, galera. Conexão. Primeiro, para vocês fazerem a conexão, vocês têm que ter um conector JDBC. Conector. Então a gente vai lá no Maven Repository. Conector JDBC. Tá aqui o MySQL, certo? A gente pega uma versão dele, vamos pegar aqui a 8.28, que tem mais gente, e a gente vai baixar esse jar aqui, tá certo? Aqui, MySQL Connector jar. Tá aqui ele. Aí o que a gente vai fazer, né? Por exemplo, aqui para orientação a objeto. A gente vai, né? Vou jogar esse bicho aqui. Peraí. Colocar meu peixinho. Beleza. Vou copiar os arquivos para cá. E aí ele veio para cá, ó. A gente precisa adicionar esse negócio no projeto. Clica com o botão direito. Build Path. ADD ao Build Path. E aí ele foi adicionado aqui as bibliotecas referenciadas e ficou um desenhozinho na esquerda aqui. Beleza? Então vamos testar agora a conexão. Criar uma classe
connection factor. Aí eu nunca tenho essa classe decorada. Então vamos perguntar aqui na internet. Connection Factory JDBC Java. Ver aqui se a Lura ajuda a gente. Get connection, SQL, data source igual a null, connection factory. Beleza. O nome é o mesmo do nosso? Connection factory, Beleza. Esse negócio aqui, ele não vai aparecer para importar. Por quê? Porque a gente tem que permitir o Java SQL lá no módulo info. Beleza, permitimos o Java SQL no módulo info. Cadê o módulo info? Tá aqui, ó. Pronto, tem o Java SQL. E agora a gente consegue importar. Deixa eu ver aqui. Não. É por isso que eu queria pegar uma mais tranquila, que não fosse singleton. Deixa eu ver. Pronto, esse aqui. Aí, vamos lá. Drive Manager. Drive Manager. Beleza. Conexão feita. Aí qual é aqui MySQL DB underline test. Aqui é admin. Que essas aqui são as configurações do meu banco. Vocês vão colocar as do banco de vocês, tá bom? Aí aqui não é root, é MariaDB 1, 2, 3. Beleza? E agora vamos no testa classe. Vamos ver se a gente consegue, se esse negócio tá prestando. Conexão, pronto. Connection factory, ponto. Get connection. É create connection, um método que ele botou. Cadê? Create connection. Beleza. Ctrl Shift O. Try catch. É por isso que eu não ia ensinar, Paulo, porque tem muita coisa que a gente precisava ver, mas vamos seguir, né? Agora eu faço um string SQL igual, né, insert into. Eu tenho cliente ou eu tenho veterinário? Eu tenho cliente. Beleza.
cliente, né? Aí eu vou inserir o que? Nome. Vou inserir... Quem é que tem cliente? É o nome. Não vou inserir isso aqui, porque isso aqui é gerado automaticamente. Só que eu acho que eu não tenho um construtor desse dentro de cliente. Então vamos criar um construtor. E não é código, é ID. Mas enfim, vamos lá ver o Brasil brilhar. Tira o código. Tira a lista de animal, que não tem isso na tabela. E aí tira isso aqui. E aí vamos lá no testa classe. Tirei o código, agora tirar a lista de animal. Beleza. Então, tranquilo. Nome. Isso já vai acabar. Data. Nascimento. Aí o que mais? Endereço. Eu nem precisava pegar aquilo ali, né? Eu vou colocar aqui logo, velhos. Só pra testar se tá funcionando mesmo. Alessandra. A data de nascimento 2005 de novembro do dia 3 e o endereço Varjota. Beleza? Aí prepared statement, eu acho que eu nem preciso, né? Prepare statement é igual a PS é igual conexão ponto prepared statement passa na string e aí eu dou um ps ponto execute ps close. Vamos ver se vai dar certo isso aí que a gente fez. Table cliente não existe. Então vamos colocar C maiúsculo aqui, não tem problema não. Mas assim, só de ele ter dado esse erro já foi um sinal de que a conexão foi estabelecida, porque ele foi procurar lá no banco teste uma tabela cliente. Então isso aqui já é um bom sinal. Table é clientes no plural. Como assim? DB teste clientes não existe. Sim. Semidúcio. Meu Deus. Acabei de fazer um negócio e não lembro. Pronto, ó. Se ele não trouxe erro nenhum, é porque provavelmente lá em clientes, né? Eu mostro aqui pra vocês por aqui que é maior. Select from clientes. E aí tá lá a Alessandra lá embaixo. Tá? Então funcionou a nossa conexão com um banco de dados. Ok? Eu não queria falar sobre isso agora, porque ia ficar muita coisa para uma aula só. Mas não se preocupem.
tá? Vocês podem ir estudando, podem ir tentando em casa. Quando chegar no próximo módulo, né, a gente vai ver isso de novo e com mais calma, tá certo? Explicando cada coisa. Podem ficar tranquilos, tá? Mas aqui no nosso caso, a nossa conexão deu certo. A Alessandra foi adicionada aqui, tá bom? Tá? Então eu não vou nem perguntar se tem. Fala, Lucas. Ou ainda é daquela hora que você tinha levantado antes? Mas assim, galera, agora eu vou fazer a chamada, porque senão não vai dar tempo. Tá quase acabando a aula, tá certo? Pronto, é daquela hora, né? Então eu vou fazer a chamada e, como eu falei pra vocês, não se preocupem, tá? Que a gente vai ver isso com mais calma, gente. A gente vai ver isso mais tranquilo, tá certo? Era só para mostrar para vocês como é que é feita a conexão com o banco de dados, tá bom? Então vou parar de gravar agora e vou fazer a chamada.